Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens que você pode adiantar. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Vamos pegar hoje uma série de mensagens sobre aprendendo com as famílias bíblicas, aprendendo com as personagens bíblicos. O primeiro casal que nós vamos aprender hoje é com Adão e Eva. Todas as lições é um aprendizado na vida, seja coisa boa, seja coisa ruim. Não é isso? Hoje nós vamos aprender com coisas ruins, mas porém uma realidade muito grande que vem tomando conta das nossas famílias. Nós vamos aprender com as coisas erradas e aprendendo coisa errada, nós não iremos praticar, colocar em prática. Então dessa forma a mensagem hoje. Vai chegar um momento que a gente vai tirar uma família como exemplo e vai servir de exemplo. E vai chegar um momento que vai ter uma família de mau exemplo e também vai servir de exemplo. Porque tudo serve de exemplo para nós. A Bíblia não esconde nada, mas a Bíblia também nos dá direções. Nós podemos mudar. Então vamos lá, primeiro caso, primeira família, Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, retirou-se da costela, fechando o lugar da carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e trouxe ali. E disse então o homem: esta sim é os ossos dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque dele, do homem, foi tirado. Olha só, um texto muito conhecido, bem conhecido. Eu já preguei várias vezes esse texto. Você já ouviu várias vezes esse texto, mas toda vez que nós lemos o texto, Deus dá uma lição nova. E Deus tem nos dado uma lição nova. Deus ele constrói, projeta uma família. A primeira família, Adão e Eva, projeta a família. Essa família é o propósito de Deus. Adão e Eva é o propósito de Deus. Deus projetou o melhor homem, o homem perfeito, Adão. E Deus também projetou a mulher perfeita que chama Eva. E Deus colocou o casal perfeito num lugar de perfeição no jardim verde. Então tinha tudo para dar certo e nada para dar errado. Concorda? Deus projetou o homem perfeito, projetou a mulher perfeita, projetou também o jardim perfeito, o jardim verde, colocou o homem e a mulher, os animais, e você conhece a história. Então tinha tudo para dar certo. Quando você olha assim, vai dar certo. Aí de repente está tudo errado. Por que? Onde erramos? Já aconteceu com você isso? Aonde erramos? Começamos certo, fiz certo, deu para a igreja certinho, tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Porque quando você tem a tendência de não querer ouvir a Deus, quando querer sair do projeto de Deus, a tendência é afundar. Quando nós ouvimos a mensagem do Senhor, quando nós cremos na mensagem, quando nós estamos debaixo da obediência do Senhor, as coisas acontecem. Então tinha tudo para o casal ser próximo, tinha tudo para o casal ser abençoado, tinha tudo para que o mundo seja diferente. Deus não criou a morte, o pecado fez criar a morte. Deus criou bênção. Ali eles tinham de tudo, eles tinham águas cristalinas, eles tinham águas purificadas, eles tinham todo tipo de comida, todo tipo de alimento, então nada podia faltar para eles. Sabe aquele casal que não falta nada e mesmo assim não consegue não mapa a cabeça? Está tudo certinho, está trabalhando, está lá trabalhando em casa, está tudo certinho. Quer um mapa a cabeça, quer algo mais. E aqueles queriam algo mais. Obrigado, algo mais. Meu irmão, não saiu do projeto de Deus. Quando sai do projeto de Deus, tenha certeza que vai nos afundar. Eles saíram do projeto. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eles jogaram tudo fora o que Deus construiu. E muitas vezes nós jogamos tudo fora aquilo que Deus construiu na nossa vida. Deus tem um projeto na minha vida, Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem sonhos, mas muitas vezes nós jogamos fora o sonho. A desobediência infantil deles fez jogar tudo fora o projeto. E muitas vezes nós ficamos tristes. Deus, por que está acontecendo isso? Por quê? Será que nós estamos saindo do caminho de Deus? Será que nós estamos deixando de cumprir as palavras do Senhor? Porque Deus fez o homem mais perfeito que tem. É o primeiro Cristo.
Deus fez a mulher mais perfeita que tem, que é ela. Deus fez o jardim mais perfeito que tem, colocou os dois lá. Tinha tudo para dar certo. Era só apenas obedecer a palavra de Deus, só uma ordem dada, e eles não obedeceram. E o diabo tem, uma coisa que o diabo tem é paciência, e uma coisa que nós não temos é paciência. E ele trabalha, e começa a cozinhar, até conseguir o que ele quer. Então eu gostaria de falar para vocês alguns pontos negativos que o primeiro casal veio errar. Ele não só errou, mas também criou um transtorno. Ele não só errou, mas ele criou uma consequência muito grande. A questão não é você errar. A questão não é eu errar. A gente erra. Mas a questão é a consequência do erro. O arrobo que nós fazemos. E depende do erro que nós fazemos, depende do pecado que nós construímos, gerações nossas vão pagar por isso. Vão pagar por isso. Então eu quero trabalhar com você nessa noite. Deu para entender até aqui, igreja? Foi bem simples. Então nós vamos aprender nessa noite com o erro e praticar. Quem deveria ser praticado, não pode. Então, primeira lição: Adão foi omisso e cúmplice do pecado da sua esposa. Né? Sempre o homem fala assim: a Eva do pacto, a Eva comeu a fruta, e não sei o que, e ele maldita Eva. Você cansou de ver isso aí, pessoas não sabem, não é isso? Já não viu isso? Não viu? Sim. Todos nós ouvimos, mas Adão não. Adão foi omisso e cúmplice do pecado da sua esposa. Aí está o primeiro erro na família: ser omisso e ser cúmplice do pecado. E quando nós somos omissos e cúmplices do pecado dentro da nossa casa, com certeza a tendência é nos afundar, se afastar da casa do Senhor. Deu para entender a lição? Vamos lá, olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha só que interessante. Eu já li esse versículo várias vezes, como você já leu, mas Deus me chamou a atenção nesse momento, algo que não tinha chamado a atenção. E cada vez que você lê a palavra de Deus, Deus fala. Se você lê a palavra de Deus 10 vezes no mesmo versículo, 10 vezes Deus vai falar com você de modo diferente. Ele vai falar. Eu já li várias vezes. E Santa Alegria lá eu preguei um ano, Gênesis. Preguei também lá em Santa Gertrude. Aqui já preguei Gênesis, nós estamos pregando assim, Gênesis, né, no capítulo 9. Mas de momento passou desse momento que Deus estava falando nessa noite. Olha só que interessante, ó. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, além disso, desejável, para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram as folhas figueiras para cobrir-se. Onde encaixar ele? Eu sempre entendi que a Eva, eu acredito que não foi do dia para a noite. Eu acredito que há diálogo entre a serpente e a Eva há muito tempo, não foi do dia para a noite. O diabo ele começa a trabalhar de tal forma, ele vai ali cozinhando, mas no momento exato, o que aconteceu? Ela pegou a fruta, olha só, Adão estava do lado. Quando ele levantou a mão para catar a fruta, Adão estava do lado. Adão podia falar: Eva, o que você está fazendo? Entendeu? Aí ela catou a fruta, desceu. Adão podia falar de novo: Eva, o que você fez? A terceira coisa, ela comeu. O que Adão podia falar? Eva, você comeu. E ela ofereceu. Ela não levou para Adão, ela ofereceu. Não é isso, está entendendo? Porque se ela tivesse levado para Adão estava distante dela. Não, Adão estava ao lado dela. Há uma diferença muito grande. As duas circunstâncias, Adão podia sair fora, mas essa é pior ainda. E ambos juntos abriram os olhos, e ambos juntos perceberam que estavam nus. Eu estava vendo essa mensagem, estava falando assim com Deus. Como é que pode fazer isso? Várias chances ele teve. Ele foi omisso. Ele foi cúmplice de todo
todo momento que a Eva pegou a fruta e comeu. E aí acontece, nós podemos fazer de casa. Muitos mulheres ou homens são omissos do pecado. E aí, além de ser omisso, é cúmplice. O meu marido, a minha esposa, entendeu? Faz isso, mas você aceita? Qual que é o papel da Eva aqui? Uma mulher auxiliar ou idônea. Auxiliadora, idônea. O papel da mulher é isso, não é isso? Não é na igreja? Do homem também. Qual o papel do homem? O homem é um sacerdote lá. Então, no casamento, é um para cobrar o outro. Você está errado. Não gostei. Não faça. Isso é casamento. Entendeu? Não é para brigar, mas tem que ter discórdia. Quando erra, o outro não tem que concordar com os erros. Muito pelo contrário. Eu não gostei, você fez. Mães não são assim? Mães veem os filhos fazer coisa errada e ainda defendem os filhos? É assim ou não é assim? É assim ou não é assim? Eu conheço várias pessoas que defendem os filhos e filhas e mesmo fazem errado. Você vai chamar atenção, você vai orientar os pais, o seu filho, eles acham que defende o filho. Quando o pai defende, quando a mãe defende a coisa errada do filho, o que significa isso? Ele está sendo omisso e está sendo cúmplice do pecado dentro de casa. Quando a mulher, o homem tem. Não, a mulher não pode, não estou falando para vocês brigarem em casa, não, pelo amor de Deus. Vai chegar a brigar e aí o pastor falou que eu tenho que ser. Não vai fazer isso, não, pelo amor de Deus. É igual um caso aqui de um pastor amigo meu. O pastor amigo meu falou, era um casal que tinha brigado. E aí o amigo meu, pastor, Marília, falou assim, aí eles largaram e falou para a noiva, né? Não volta mais não, a gente bate e tal. E o noivo queria voltar, cara. E ela falou assim, eu não posso voltar. Aí o cara, por que você não pode voltar comigo? Porque o pastor falou para não voltar mais. Ele pegou o revólver, deu 2 tiros no pastor e deu um tiro na mulher. A mulher morreu e o pastor ficou no UTI. O filho está vivo. Então, não vai chegar em casa e não faça isso. Mas eu quero dizer para você que o marido não é 100% errado. A esposa não é 100% errada. Os filhos não são 100% errados. E muitas vezes nós somos cúmplices e omissos das coisas erradas que acontecem dentro de casa. E aí acontece, vem a consequência. É só falar, não, você está errado, não concorda com o que você fez. O problema é seu. Cada um é responsável pelos seus atos. Adão foi omisso. Ele foi cúmplice do pecado dentro de casa. É o que está acontecendo dentro hoje. As pessoas estão aceitando o pecado dentro de casa. E estão concordando com a boa. E estão aceitando. Quando o marido e o pai aceita coisas erradas, o propósito do Senhor se acaba, irmão. Acaba. Não tinha mais nada que fazer. A galera não tinha mais nada que fazer naquele jardim. Porque eles não obedeceram a Deus. Foram cúmplices, foram omissos. Deixaram de ouvir a mensagem do Senhor. Deixaram de colocar em prática a palavra, a ordem que Deus deu. Deus assim, já que vocês não querem ouvir, pode ir embora. Vai embora. E aí Deus se afasta. Aonde tem pecado, Deus se afasta. Infelizmente é isso. Não torne-se convivente. Eu sei que tem momentos que são difíceis, eu sei que cada um tem o seu casamento, eu sei que cada um tem o seu marido, cada um tem a sua esposa, cada um tem o seu filho. Tudo isso eu sei. Mas não seja cúmplice e nem convivente. Então vai entender, igreja? Segunda coisa aqui, Adão foi omisso no comportamento do seu filho Caim. Que foi omisso. E hoje, filhos, tomar cuidado com o filho. Depois de você estar com o filho, é uma cabeça. Você sabe que Caim matou Abel. Mas olha só o que diz 1 João capítulo 3, versículo 12. Olha só que interessante. Nós só sabemos assim, que Caim chamou Abel no canto, deu uma pedra e matou. Não, não foi bem isso. Ou não foi só isso. Ou se pode ser só isso. Em 1 João capítulo 3, versículo 12,
que Deus fala aqui, João, ó, não sejamos, falando no plural aqui, ó, não sejamos como Caim, que pertencia a quem? Olha só. E matou seu irmão. E por quê? Matou? Por que matou? Porque as suas obras eram más e o seu irmão era justo. O que significa isso, meu irmão? A palavra está explicada. Significa que o matar o seu irmão foi uma das coisas erradas que ele fez. Talvez a pior coisa errada. Mas as suas obras eram más. O que significa isso? Ele veio no trabalho, ó. O que significa isso? Ele era do maligno. Agora eu te faço uma pergunta. É só o Adão para poder responder. Onde estava Adão para não disciplinar seu filho? Onde estava Adão para não controlar seu filho? E muitas vezes a gente tem os vícios dos nossos filhos. E você vai concordar comigo. E você vai perceber assim, ó, esse menino vai dar trabalho. Eu tenho os vícios de criança de 12, 13 anos dando trabalho. Eu tenho os vícios de criança de 12, 13 anos liderando o tráfico, usando droga. Nós temos visto na sala de aula crianças rebeldes. E hoje, cada dia que passa, está quase insuportável lidar com criança. Deus é bom para conosco. As nossas crianças são bênçãos. Essas crianças que elas são bênçãos. E aí o diabo ele quer isso, ele quer isso. Só que ele não vai conseguir isso. Mas nós temos que monitorar nossos filhos. Porque o que ele fazia, as suas obras, e a obra do Senhor era boa. Então era uma diferença muito grande de casa, era o oposto. O que traz? O que nós aprendemos no dia de hoje? Sempre tem uma ovelha negra dentro de casa. Não é isso que você ouve isso? Caim era ovelha negra. Então vamos nos incomodar com isso? Você vai se acomodar com o seu filho, seja. Você vai se incomodar com o seu filho pertence ao diabo? É muito forte isso, igreja. Deus te deu filhos aqui para pertencer a Deus ou para pertencer ao diabo? O meu filho, os meus netos pertencem ao Senhor. O diabo não tem autoridade sobre a vida deles. Se tiver que ir lá no inferno, arrancar meus filhos lá, eu vou. Não é isso? Não é assim? Deus me deu filhos para pertencer a Ele. Agora, veja bem, igreja. Olha assim, vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Deus projetou a raça humana para ser perfeito. E eles passaram a ser pertencer ao diabo. Deus fez a raça humana para pertencer a Ele, para ser perfeito. E eles acabaram sendo participativos do diabo. Eles passaram a pertencer ao diabo. Se Deus projetou o melhor filho, a melhor mulher, a melhor criação, o melhor local, porque não é local, é no morar aquele bairro que é perigoso. Jardim do Éden só tinha um perigo só, ele foi e apontou. Deu para entender isso aí? Se Deus fez tudo perfeito, e eles pertenciam ao diabo, irmão, Adão ouviu Satanás, Eva ouviu Satanás. O filho de Adão e Eva ouviu Satanás. Você percebeu que é uma maldição hereditária vai levando? Deu para entender isso? Deu para entender, igreja? Que isso é quebrado só com o sangue de Jesus. Só com o sangue de Jesus. Os nossos filhos não nasceram para ser malignos. Por isso que você tem que corar o teu filho. Eu dei uma hora para cada um de vocês, que sabe mais onde vocês pedem, unge. Eles não gostam de orar, eles pedem dormir, unge eles, unge a roupa deles, unge a cama deles, repreende, corta a madrugada, faça o que tem que fazer, fica sem comer, mas não deixa teus filhos pertencer ao diabo. Faça tudo que tem que fazer. A pastora não pode fazer jejum, mas como nós fazemos jejum para ir para o hospital? Se o hospital fala assim, tem que fazer jejum 12 horas, e aí? Aí você faz ou não faz? Pastor, eu posso fazer jejum, pastor, tem que comer. Mas se o hospital pedir para você fazer, e eu fui no hospital no ano passado fazer aquele, chama aquele de crânio aqui, escopia, você tem que ficar aí 12 horas, só um líquido, não sei o que, só isso. Não, você pega
Satanás não tem autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar. Deus, Ele projetou uma família para não pertencer ao diabo. Isso é muito sério, gente. Você vê que é muito diferente. Um pertencia ao diabo, uma obra do outro é maligna, o outro era justo. Como é que pode o mesmo pai, da mesma mãe, da mesma criação, com as personalidades diferentes? É comum isso, pastor. Tem 3 filhos, cada um tem um pensamento. Sim, que é comum isso. Mas isso não significa que meus filhos pertencem ao diabo, só porque eles têm pensamento diferente. Caim tinha um gênio ruim. Ele matou. Mas e antes disso? Olha o gênio dele, ó. Tudo consequência do pai, porque o pai foi omisso. O pai foi cúmplice. E aí existe a lei da semeadura, gente. A lei da semeadura serve para os dois lados. Ele viu a esposa levantar a mão, pegar a fruta, descer a fruta, comer a fruta, ainda dar na boquinha dele, se possível. Eu não duvido nada que ela dar na boquinha dele. Pega, amor. Não duvido nada. E Gênesis capítulo 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou seu rosto? Você percebe que é uma pessoa irada. Você percebe que é uma pessoa revoltada. Você percebe que é uma pessoa que precisa de Deus. Você percebe que é uma pessoa que não é normal. E tem pessoas que têm medo, não é isso? Tem pessoas que você dá medo de conversar. Tem pessoas que têm medo de você falar alguma coisa. Tem pessoas mal-humoradas, revoltadas, e não está faltando nada. Tem tudo dentro de casa. E sempre mal-humorado. E está sempre doente. Eu conheço pessoas assim. E está fazendo mal. Irmão, você quer ser feliz, não anda perto de pessoas tristes. Irmão, você não quer ficar doente, não ande com pessoas que murmuram no teu ouvido 24 horas. Isso faz mal. Você quer falar palavras bonitas, palavras de Jesus? Não anda com pessoas que falam palavrões. Não anda com pessoas que falam gíria. Será que não houve correção? Essa pergunta aqui, se eu tivesse a oportunidade, eu vou perguntar para então, você não corrigiu Caim? Por que as obras dele subiram? Agora, será que Adão e Eva deixou Caim fazer o que queria? Porque não é muito diferente de hoje. Alguns pais deixam os filhos fazer o que querem. É muito diferente de hoje, não? Terceira lição. Está vendo quantas lições que podemos aprender com o erro do outro? Adão pagou preço por seu marido um pai omisso. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Porém Caim disse a seu irmão: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e matou. Você viu que cada abismo puxa outro abismo? O primeiro homicídio do mundo caiu na costa da primeira família projetada por Deus. Primeiro homicídio, primeira morte. Caiu. O pecado ia acontecer naturalmente. A morte ia acontecer, o homicídio ia acontecer. Alguém ia matar alguém. Mas é ficar na primeira família projetada por Deus é muita judiação. Irmão, uma coisa puxa a outra. Um abismo puxa a outra. A pior coisa que você comentei com a gente hoje. A pior coisa que ele tem é um crente desviado. Ele afunda até o pescoço. Eu conheço, você também conhece crente desviado que afunda até o pescoço. Ele arrebenta com ele, arrebenta com a família, ele destrói. Quando desviamos da presença do Senhor, a tendência é nos afundar também. Agora, veja bem, não precisa falar não.
Mas só levanta a mão, amém? Vamos fazer uma dinâmica aqui. Na sua família, na minha família, na nossa família, aconteceu algo que você tem vergonha até de falar? Eu vou primeiro levantar a mão. Só eu? Só eu? Eu vou repetir. Na sua família tem algo que aconteceu que você tem vergonha de falar? Quando eu falo família, estou falando do seu irmão, estou falando do seu pai, estou falando dos seus filhos, família e parente, de modo geral. Muito tempo atrás, o meu irmão, ele deu carona para uma pessoa, a pessoa estava armada, enfim, também não foi brincar, nem não deu carona inocente, estava sendo preso. Ele ficou um ano preso. Aqui em Serra, onde eu era recém-convertido. Aí eu vim aqui nessa cadeia, todo sábado, e aproveitava e ia na cela para os crentes. A gente tem dificuldade de falar isso, já passou já muitos anos atrás. Hoje saiu, nunca mais aconteceu nada, enfim. Mas a gente tem vergonha às vezes de falar algumas coisas. Não é orgulhoso para mim. Às vezes nós fazemos coisas que a gente não sente orgulho de nós mesmos. Você acha que eu sou santo? Às vezes nós fazemos coisas que nós envergonhamos de nós mesmos. Então tem situações que dá vergonha de falar. Mais uma lição. A família de Adão teve outra oportunidade de consertar. Deus sempre dá uma oportunidade. Assim nós vamos analisando aqui a mensagem. Você viu que ele foi omisso, você viu que ele foi cúmplice, pagou preço alto por isso. Talvez nós estamos pagando preço alto pelos nossos erros. Talvez nós estamos pagando preço muito alto por nós ser omisso ao pecado de casa. Porque muitas vezes o pai e a mãe fingem que não vê para não brincar com os filhos. Muitas vezes a esposa finge que não vê para não brincar com o marido. E assim por diante. Eu não estou falando que está certo ou está errado. Estou falando que tudo tem a sua consequência. Mas eles tiveram uma outra oportunidade. Como Deus também está te dando uma oportunidade nessa noite. A família de Adão teve uma outra oportunidade de se consertar. E Adão teve filhos e filhos e netos. Não é isso? Quem que é avô aqui em nome de Jesus? Quem que é avô? Todo mundo? Vocês é velho, né? Nós somos velhos. Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Olha só o que diz. A oportunidade apareceu. Vai aparecer. Espere. Espere que a oportunidade vai aparecer para mudar a chavinha toda. E Gênesis capítulo 4, versículo 26. Também a Sete nasceu um filho. Sete também era filho de Adão e Eva. Aqui tem o nome de Enos. Enos era neto de Adão. Nessa época começou a invocar o nome do Senhor. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou a invocar o nome do Senhor. Enos começou a dar continuidade a um trabalho fracassado no seu avô. Tinha parado. Eles pararam de buscar Deus. Depois que saiu do jardim verde, ele parou. Eu acredito que Adão falou de Deus para os dois filhos, por isso que os dois filhos fizeram a primícia, entregaram Cristo para o Senhor do sacrifício. Ninguém vai entregar o sacrifício para Deus sem conhecer a Deus. Concorda, igreja? Então eu acredito que Adão e Eva falou de Deus para os filhos. E eu acredito que agora também é o momento de renovo. O momento de mudar a chavinha. E assim Deus faz também a nossa vida. Ele começou a dar continuidade. É você também que está dando continuidade da tua família. As gerações que estão por vir. É através de você. Através de você foram quebrados. Através do sangue de Jesus na sua vida foi quebrada toda maldição. Toda maldição. Jesus, através do sangue de Jesus, é quebrado as maldições hereditárias, as maldições herdadas de Adão e Eva. Mas tem que se arrepender, tem que aceitar Jesus. A maldição sobre a vida da família de Adão começou a cair por terra através de Enos,
que Enos começou a invocar o Senhor. E quando você invoca o Senhor, as coisas começam a mudar na tua vida. Quando você começa a invocar o Senhor, as coisas começam a clarear na tua vida. Quando nós começamos a invocar o Senhor começa a nos dar a direção na tua vida. Quando você começa a invocar o Senhor, as luzes começam a aparecer na tua vida. Quando você começa a invocar o Senhor, as coisas boas começam a acontecer na tua vida, na tua família, nos teus filhos. Não esperamos a igreja mudar, não esperamos o pastor mudar, não esperamos o marido mudar, não esperamos o mude você primeiro, mude eu primeiro. Todos nós somos afetados. Todos nós somos afetados. E Romanos capítulo 5, versículo 8, o último versículo. Olha só. Esse pecado de Adão não atingiu só o filho dele. Ele perdeu 2 filhos. Aliás, 2 filhos ele perdeu para a morte. Mas um ele perdeu para Satanás. Aliás, vamos consertar. Um ele perdeu pela morte e o outro ele perdeu para Satanás. O mundo, eu não vou perder meu filho pelo mundo. Você vai perder teu filho pelo mundo? Sabe por quê? Porque se nós não criar nossos filhos, o mundo cria. Ele cria. Vai crer do jeito dele. Em Romanos capítulo 5, versículo 8. Vou colocar aqui, filho. Portanto, assim como um só pecado condenou todo o ser humano, assim também um só ato de salvação liberta a todos e a vida. Amém? Portanto, assim como um só pecador condenou todos a raça humana. Quem é esse único pecador? Assim também com um só ato de salvação, quem é Jesus? Liberta a todos